Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da ordem do Alexandre de Moraes que ordenou que o Google informe quem publicou a minuta do golpe na internet. Porque a questão toda, como eu falei para vocês, é que se você ouvir a imprensa brasileira, tá todo mundo falando, não, porque teve a minuta do golpe, que foi discutida por fulano, e foi discutida por Beltrano, e que Bolsonaro disse para tirar não sei quem, e botar não sei quem, não sei o que lá. E o que você depreende, o que você percebe quando você ouve os depoimentos do pessoal acusado pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, é que, no final das contas, não tem minuta nenhuma, não tem nada nos autos. O que tem é uma imagem que foi mandada para o celular do Cid, e a partir do celular do Cid teria sido copiada em outros lugares também, e ninguém sabe quem foi a pessoa que criou essa minuta, uma minuta totalmente aleatória. Tá aqui, ó, a minuta que foi encontrada, que na verdade não tem erros de português, não tem nenhuma lógica do ponto de vista jurídico, ou seja, tá na cara que isso daqui foi algum infeliz que queria golpe na internet, né? Você sabe, infelizmente, que tinha gente que queria golpe em 2022, a gente sabe que tinha gente que queria golpe, e aí o cara tentou, entre aspas, ajudar o Bolsonaro, né? E fez uma lambança com esse negócio e publicou isso na internet, e isso chegou a ser mandado para o Cid e também ser colocado como a tal minuta do golpe, sendo que não tem nada, em momento algum Bolsonaro discutiu isso daqui. Vamos entender esse caso aqui, porque agora ele pediu que o Google informe quem publicou a minuta do golpe na internet, o que eu acho que é um problema, porque o Google não é a internet, né? Essa notícia foi sugerida por Visível para Apoiantes, é Antidemocrático, Marco Boy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes mandou o Google informar quem publicou a minuta do golpe na internet. Esse pedido, na verdade, foi feito pelo advogado do Anderson Torres, né? Então, só para explicar o que está acontecendo. No processo, você teve a parte, né, da coleta de provas pela Polícia Federal, a Polícia Federal fez a denúncia, e agora os acusados por essa denúncia têm a defesa, eles vão se defender. Entre as coisas que eles podem fazer, eles fizeram o depoimento, explicaram o que aconteceu, a gente viu os depoimentos. Basicamente, a PGR não tem nada contra ninguém ali, é uma coisa totalmente inventada pela PF, mas eles podem pedir também a produção de provas, né? A produção de provas é você pegar informações em algum lugar para embasar o seu meio de prova, embasar a prova que você pretende fazer. E um caminho de investigação que o pessoal está falando é justamente esse, que não existiu minuta de golpe. Isso é um documento que algum aloprado inventou na internet, publicou na internet e tentou fazer chegar até o Bolsonaro, achando que o Bolsonaro poderia considerar que isso seria uma coisa adequada e coisa e tal, sendo que aquele negócio, é o caso típico de idiota com iniciativa, né? É o que eu falo para vocês, pelo menos o idiota que não tem iniciativa, ele é melhor, é menos mal, ele não vai criar confusão, né? O idiota com iniciativa é uma coisa realmente muito complicada, né? E aí essa pessoa publicou esse negócio e colocou na internet. Enfim, o advogado do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, lembrando que o Anderson Torres ele tem dois papéis nessa história toda, ele está sendo acusado, por um lado, por ter participado do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, e por outro lado, por ele ter sido omisso durante o 8 de janeiro, em que ele viajou lá para os Estados Unidos, e que, né, às vésperas do 8 de janeiro, e o 8 de janeiro acabou tendo uma confusão grande lá em Brasília, né, e eu acho muito estranho isso, porque ele deixou as coisas todas encaminhadas, ele deixou claro que estava tudo encaminhado lá na Polícia Federal, desculpa, a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, enfim, mas ele está sendo acusado dessas duas coisas, tanto de participação antes do 8 de janeiro e também no 8 de janeiro. Né? É lógico que é uma idiotice completa isso, não faz absolutamente nenhum sentido o Bolsonaro querer fazer um golpe no 8 de janeiro. Para pensar. Bolsonaro, 8 dias antes, era o presidente da República. Poderia dar uma ordem para o exército para fazer o golpe se ele quisesse fazer assim, né? E, no entanto, ele aparentemente esperou o Lula tomar posse e no dia 8 de janeiro resolveu fazer alguma coisa. Não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, né? Enfim, o Anderson Torres, na defesa dele, está alegando que esse documento era um documento que estava circulando pela internet aleatoriamente. E daí o Alexandre de Moraes pediu que o Google identifique a origem desse documento, ou seja, quem foi a pessoa que subiu isso para a internet. A gente não sabe se esse documento estava no Google, não sei,
porque aparentemente isso circulou em várias mensagens de WhatsApp, não se sabe se é um print. Tá aqui, ó, o documento é isso daqui, ó. Me parece print esse documento, tá? O print de alguma coisa. Se é o print de alguma coisa, isso não vai ser o Google que vai ter isso, né? Isso tá no WhatsApp, alguém no WhatsApp publicou essa mensagem. E você sabe, o WhatsApp é uma ferramenta com criptografia de ponta a ponta. Então não tem muito como saber onde é que está esse documento, quem foi a pessoa que publicou isso originalmente. O WhatsApp tem essa garantia de segurança realmente, por mais que seja um aplicativo relativamente normal, que todo mundo usa, o fato é, o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta. A menos que o seu celular esteja comprometido ou o celular da outra pessoa esteja comprometido, no meio do caminho ninguém consegue interceptar essa mensagem, ninguém consegue saber de onde é que veio isso daí, né? Então a ideia é que, vamos ver se descobre-se quem foi a pessoa que inventou esse troço aqui, né? A minuta é uma espécie de rascunho de decreto, isso se chama minuta, por definição é isso, é um rascunho, uma coisa que você escreve preliminarmente, não quer dizer que você vá realmente assinar aquilo, mas tipicamente, por exemplo, quando você faz um contrato, você às vezes vai discutir o contrato com outra pessoa, você faz uma minuta do contrato. O que é minuta do contrato? É uma versão preliminar. Não está valendo ainda, para a gente decidir se está tudo certinho, se todo mundo concorda e coisa e tal. Quando todo mundo concordar, o pessoal vai lá e assina, e aí deixa de ser minuta e passa a ser contrato, né? E da mesma forma, esse decreto, né, enquanto é uma minuta, as pessoas estão discutindo a coisa. É aquilo que eu falo para vocês, mesmo que se comprove que Bolsonaro estava discutindo essa minuta de fato, o que não ficou comprovado, porque em momento algum Bolsonaro foi envolvido nessa história, mas mesmo que se assuma que Bolsonaro considerou essa minuta, isso é cogitação. Cogitação não é execução de crime, né? O iter criminis, né? Quando você tem o caminho do crime, você tem a cogitação. Primeiro você pensa em cometer o crime, aí você faz os atos preparatórios, você se prepara para cometer aquele crime, e daí nada disso é criminoso ainda, nada disso é punível ainda pela lei brasileira. Nem a cogitação, nem os atos preparatórios. No momento que você começa a cometer o crime, aí sim já é punível, porque pelo menos tem a tentativa, né? E a gente já explicou isso várias vezes, não tem por que ser uma tentativa de golpe de Estado. Veja, no caso do golpe de Estado, o que se pune é a tentativa, por óbvio. Se o golpe de Estado dá certo, né, virou o novo regime, não tem outra coisa. O que se pune é a tentativa, é verdade. Mas é a tentativa, não é a cogitação, não é atos preparatórios. Até porque muito dessa cogitação e atos preparatórios, por exemplo, a Dilma também fez em 2016. A Dilma também chamou os chefes das Forças Armadas para considerar a possibilidade de um estado de sítio ou alguma coisa do gênero. Acabou não fazendo nada. Dilma não fez um golpe em 2016, perdeu com impeachment, foi tirada do governo e vida que segue. Bolsonaro perdeu a eleição, pode ter cogitado fazer um estado de sítio e coisa e tal, cogitou, mas não fez nada. Então isso não é tentativa, isso é cogitação. Mesmo que ele tivesse cogitado, tivesse passado a etapa de preparação, atos preparatórios, isso também não é crime. Só é crime quando você inicia a execução do caso. Não tem nenhuma maneira de você fazer um golpe se você não assina um documento do golpe no início do assunto. Então, Bolsonaro não assinou nada, então não existe tentativa nenhuma nisso daí. Mas é pior do que isso, porque mesmo essa suposta minuta do golpe, que a imprensa fala tanto, e que ninguém tem, tá? Ou seja, tem um monte de documentos, são documentos alguns diferentes, tá? Tem a imagem no celular do Cid, outro foi impresso na casa do Anderson Torres, e não sei o que lá. Um monte de gente mandou esses documentos para um monte de gente para tentar ver se acontecia alguma coisa. É aquilo que eu falo para vocês, infelizmente tinham pessoas que queriam um golpe em 2022, e essas pessoas então mandaram esses documentos para o pessoal e estão usando isso como indicação de que Bolsonaro teria tentado um golpe, né? O que eu vejo é um absurdo completo. Vamos ver qual vai ser o retorno do Google nesse caso aqui. Mas eu não sei, porque o Google, o que o Google tem a ver com isso, né? Será que esse daqui estava num Google Docs, esse documento? Não faz sentido isso, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui, né? O Alexandre de Moraes disse que vai unir, a PGR disse que vai unir o caso da ABIN paralela com o caso do golpe, reforçando aquilo que eu falei para vocês. O pessoal ressuscitou a ABIN paralela exatamente porque viu que o caso do golpe estava dando água, né? Iam acabar com tudo do golpe, não ia ter nada sobrevivendo à anulação da delação do Mauro Cid.
puxaram esse caso da BIM paralela para dizer que é a mesma coisa. Não, porque tudo fez parte de um golpe. Só faltou explicar o que tem de lógica entre uma coisa e outra, né? Porque qual que é a lógica disso daí? Enfim, os dois casos são extremamente frágeis e não tem nenhuma lógica. Vamos ver qual vai ser a decisão. Infelizmente, eu acho que o Alexandre de Moraes está imbuído no interesse de condenar Bolsonaro a qualquer custo. Vamos ver. O ponto é, do ponto de vista do marketing, de conseguir provar para o povo brasileiro que realmente Bolsonaro fez algo errado, eu acho que eles estão falhando vergonhosamente. Todo mundo está vendo que isso é uma perseguição política clara.